Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 432. A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos. A questão é de número 14, quando Allan Kardec, assim, ele continua nos esclarecendo. Então, tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas, as que se sente com direito. Despoja-se, em consequência das faixas infantis, e se lança, impelida por irresistível força, para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É a nova geração. Depois de todo o processo de revolução, depois de todo o processo de seleção, depois de toda a separação do joio e do trigo. Quando se fala na separação do joio e do trigo, o joio são todos aqueles que apegados ao sistema de Barrabás. Então pense num símbolo que representa Barrabás. Pois bem, esse é o joio. Esse é o joio. Por exemplo, bebida, vício do cigarro, vício da droga, vício do orgulho, do egoísmo, das fantasias, das ilusões. Pense num. Esse representa o joio. E o trigo? O trigo representa a verdade. O trigo representa aqueles que se encontram com Jesus. O trigo representa aqueles que estão com Deus, aqueles que o representam aqui na terra. Esses são os verdadeiros representantes de Deus e de Jesus aqui na terra. Aqueles que se colocam no lugar da humanidade. Aqueles que se entregam de corpo e alma. Aqueles que se esquecem de si mesmo pelo próximo. Esses significam trigos. Então, chegará um momento aqui na Terra que o joio, o trigo, aliás, ele vai ser separado do joio. O joio para outros planetas e o trigo permanecerá aqui. Depois de todas essas revoluções, depois de todos os cataclismos,
depois de todas as guerras internas, externas, depois de todas as lutas internas e internas, depois da calmaria, aqueles que vieram de outros planetas, de certa forma convidados pelo Cristo para aqui colaborarem com aqueles que aqui permaneceram por jus merecimento. Então é lógico que novos sistemas surgirão. Vamos dizer, de certa forma, que uma nova lei reinará aqui na Terra. Mas é preciso entender que não as leis do homem, e sim a lei de Deus, a lei do amor, a lei da fraternidade, da solidariedade, uns para com os outros. Sistemas, é lógico, sistemas esses, porque, veja bem, dizer que em Júpiter hoje não existe sistemas seria ignorância de nossa parte, porque no universo, por toda a eternidade, existe sistemas. Mas é preciso entender que nos mundos mais evoluídos, os sistemas que condiz com as leis do Criador, e não sistemas criados pelo homem. Esses não, né? Então, Kardec continua dizendo assim: é a um desses períodos de transformação, ou, se o preferirem, de crescimento moral. Esse é um período de crescimento moral. Os indivíduos optam pela transformação moral, pelo crescimento moral, prezam o crescimento moral? Sim. Aqui eles continuam. Que hora chega a humanidade? Olha só. É a um desses períodos de transformação, ou, se o preferirem, de crescimento moral, que hora chega a humanidade. Que hora chega a humanidade. 2023 nós já nos encontramos neste processo. Imperceptível, sutil, sim, mas já nos encontramos. Mas é preciso ainda que a humanidade enfrente todas as intempéries. É preciso que a humanidade expurgue do seu íntimo aquele ser arcaico, aquele ser desumano, insensível, aqueles monstros que ele ainda carrega no seu âmago. Por isso, as revoluções, por isso as guerras, externa, interna, por isso as lutas, por isso os conflitos íntimos.
É necessário tudo isso. Por isso, a luta e os conflitos íntimos, sem os quais ninguém passa na prova. É preciso se submeter à prova. Como se diz, não adianta nada se o aluno só estudar e no final do ano não submetido a uma avaliação. É nesta avaliação que o professor, através das avaliações, saberá se ele merece ou não o diploma. Para o próximo ano, ou por toda a sua evolução enquanto estagia-se no corpo físico. A humanidade principia-se esse processo todo de transformação. A humanidade principia. Mas é preciso, para receber o prêmio no final da batalha, das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso passar por todas essas, por todos esses conflitos que virão. Necessários? Sim, é uma luta. Então, o passado, voltando, é um desses períodos de transformação, ou se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência, chega ao estado viril. Da adolescência, chega ao estado de adulto, mais idoso, mais velho, como queiram as pessoas. É um processo natural na evolução. Não há como dar salto na evolução. E sim, gradativamente, respeitando todos os períodos e todos os ciclos. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Tá vendo só? As suas novas necessidades, ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos, pelas mesmas organizações de antes, pelos mesmos sistemas de antes. Enfim, passa a reger um novo sistema de concórdia, de amor, onde o ser, ele ali busca se adequar e se adaptar a um novo sistema. Mas para esse ser, não se torna difícil. Há uma adaptação. Porque ali encontra-se um ser experimentado. Um ser que milhões de vezes enfrentou intempéries de todos os modos, de todas as espécies.
Por isso ele não sente dificuldade nenhuma. Como já tivemos oportunidade de dizer, existem pessoas que em meio a uma dificuldade sofre muito mais aqueles que estão à sua volta do que, na verdade, a própria pessoa. A depender da resignação e da aceitação. A depender. Não mais se deixa levar por ilusões, nem fantasmagorias. Olha só que interessante. Esses seres que sobrarão aqui na Terra, sobre a Terra, esses seres, depois de todo o cataclisma interno e externo, depois de todas as revoluções, depois de todas as guerras internas e externas, depois de termos de fato vencido a nós mesmos, depois de nós termos expurgado todos os sistemas os quais hoje somos dependentes, depois de nós termos expurgado o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a maledicência, a arrogância, depois de nós termos expurgado aqui da terra todos os dogmas aqui da terra, desfrutando-se de uma nova era de regeneração, já no mundo de regeneração, 2023 hoje, daqui aproximadamente de 9 a 10 mil anos, de 2023 a daqui 10 mil anos. Não pensemos que esse período da geração nova, da nova geração, da geração nova, não pensemos que esse sistema aqui, que esses seres todos terão início, ou darão início, 2100, 2200? Não. Nós temos que entender que é gradativo. Nós temos que entender, com todo respeito, que durante aproximadamente uns 4, 5 mil anos, aproximadamente, todos nós aqui na Terra ainda havemos de desfrutar de tudo que hoje nós aqui desfrutamos. Óbvio, menos mal que hoje. Daqui 300 anos, daqui 500, daqui 1000 anos, 2000 anos, é óbvio que a situação estará bem melhor que hoje. Mas não pensemos que ainda não é um mundo de provas e expiação em meio, ou melhor, um mundo de regeneração em meio ao mundo de provas e expiações, porque será um mundo de regeneração em meio ao mundo de provas e expiações.
daqui 1000 anos, 2000 anos, mais ou menos, nós ainda presenciaremos aqui na Terra o efeito do mal, o efeito ainda, a presença do orgulho, do egoísmo, mas não com tão intensidade quanto no ano de 2023, até essa data que acabamos de dizer. Previsões? Não. Esse é um fenômeno natural no processo evolutivo, o qual nós nos encontramos, e de acordo com o mérito de cada qual que na Terra que se encontra. Então vejamos as suas novas necessidades. Então esses seres lá já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Esses seres, quando aqui a regeneração se fizer melhor, não mais se deixa levar por ilusões. Olha só. Essa nova geração, depois dessa catástrofe toda que a lei natural tem promovido dentro do processo natural, esses seres lá não mais se deixa levar por ilusões. Não existirá mais ilusão, fantasia, desejos, esses impulsos, essas excitações do egocentrismo, essas outras excitações que estimulam os hormônios das pessoas. Não. Nem fantasmagorias. Olha só para você ver. Essas ilusões todas, né? Esses desejos, enfim, essas alegorias todas, essas ilusões aqui da Terra, né? Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. É demasiado efêmero e presente. É demasiado efêmero e presente. Ela sente que mais amplo é o seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita. Ela sente que a vida corpórea é excessivamente restrita. O que no ano de 2023 assim não pensa a humanidade. Não é? Para encerrá-lo, e que a vida corpórea é excessivamente restrita. Para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro. Esse passado é o passado da alma. Esse futuro é o futuro do espírito. Não o passado e o futuro cósmico. Porque existe uma diferença entre o futuro, o passado da alma, do espírito. Uma diferença com o cósmico.
porque o cósmico, o eterno, é o presente. A fim de descobrir num ou noutro mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. Então, os seres, dúvidas praticamente quase que nenhuma terão com relação à imortalidade, à pluralidade das existências, esses conflitos, né, que nós trazemos no nosso íntimo, esses receios, esses medos, essas incertezas, o próprio indivíduo, ele, noção mais ampla, mais exata, terá a respeito de toda essa realidade. Vamos para o próximo vídeo.